Primeiro eu queria fazer um comentário sobre esse lance de, às vésperas da eleição, muita gente ainda não sabia que eu era candidato, né? Tão engraçado isso, porque isso mostra que o grande meio de informação da grande maioria da população brasileira ainda é a televisão, né? Eu fico pensando que se eu tivesse tido mais espaço, essa expressão é um pouco engraçada, né? Se eu tivesse mais espaço na TV, se eu tivesse mais exposição na TV, eu tinha só 7 segundos no programa eleitoral gratuito, levando em conta que, né, mais de 80% da população desliga a TV na hora do programa eleitoral gratuito. Se eu tivesse mais tempo de exposição, se eu tivesse as ditas inserções, talvez eu tivesse uma votação muito maior, porque muita gente soube, só depois que eu fui eleita, que muita gente soube que eu era candidato. É engraçado isso, né? Muita gente entrou que me segue no Twitter, meu número de seguidores aumentou e esses novos seguidores começaram a dizer, olha, eu não sabia que você era candidato. Muita gente que eu encontrei nas ruas agora, eu moro em Copacabana e eu andando em Copacabana, muita gente falou, eu não sabia que você era candidato. Então muita gente se informa ainda pela televisão, né? E é tão engraçado isso, depois que saiu a televisão, começou os jornais, os telejornais começaram a anunciar a minha vitória, o meu número de acessos no site, por exemplo, aumentou de maneira assustadora. No único dia eu estou tendo 5 mil acessos. Então, para você ver como a informação ainda depende muito da televisão, infelizmente, né? Porque as pessoas poderiam se informar por outros meios. Muita gente tem se informado por outros meios, muita gente tem acessado a mídia alternativa, mas a grande fonte de informação para a grande maioria da população ainda é a TV. Quanto à questão das bandeiras, assim, lá no site está muito explícito as minhas propostas, né? Eu sou um candidato ligado à defesa dos direitos constitucionais, das liberdades civis, dos direitos humanos. E quando a gente pensa em direitos humanos, a gente não está se referindo só às questões de segurança. Muita gente associa direito humano à segurança pública, né? E não é isso. Quando a gente assegura para uma população carente saneamento básico, quando a gente assegura para uma população um programa de planejamento familiar, de educação sexual nas escolas, a gente está fazendo direitos humanos, a gente está defendendo direitos humanos. Quando a gente assegura que os transexuais, por exemplo, e os travestis transexuais sejam tratados nas escolas pelos seus nomes sociais, quando a gente assegura tratamento de qualidade para os portadores de HIV, né, e para os doentes de AIDS, por exemplo, já existe um programa, né, federal de prevenção às DST-AIDS e tal. Quando a gente, como deputado, consegue garantir recursos para esse programa, para beneficiar as pessoas, você está fazendo direitos humanos, você está defendendo direitos humanos, né? E dentro dessa bandeira dos direitos humanos estão as bandeiras LGBTs, todas as bandeiras LGBTs que eu também defendo. Agora, eu não sou um candidato só das bandeiras LGBTs, eu contemplo todas elas, porque eu entendo que para a gente avançar nas bandeiras LGBTs, nós temos que avançar em outras bandeiras, por exemplo, garantir o laicismo, a laicidade, eu não sei agora qual é a palavra certa, mas defender o Estado laico de direitos. O que é um Estado laico? É um Estado livre de paixão religiosa. O Estado tem que assegurar a cada cidadão o direito do cidadão de acreditar no que ele quer, de professar a crença que ele quiser. Então, a liberdade religiosa a gente tem que defender. Nós somos um país multirracial, um país multiétnico, um país multicultural e, portanto, é um país com muitas religiões, muitos credos. Todos esses credos têm que ter o direito de existir. O Estado tem que assegurar a existência, a liberdade de se crer, né, a existência de todos eles e a liberdade de se crer em que quer. Mas o Estado em si não tem que ter paixão religiosa. O Estado não tem que agir em nome de dogmas religiosos. Então, se a gente não assegurar isso, esse laicismo, esse republicanismo, a gente não avança nas bandeiras LGBTs. Então, por isso, eu sou um candidato maior.